Olá, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sempre falo isso porque a gente deseja isso realmente de coração. Até porque, como gratidão de vocês estarem aqui com a gente todo esse tempo. São alguns escritos que tem aqui nesse grupo que nós realmente não pensávamos obter deles esse carinho. São conversas no privado que existem que nos dão a certeza de que a doutrina dos espíritos superiores, ela muda a criatura. Então, fazer esse trabalho durante 3 anos valeu muito a pena nessa encarnação. Para mim, para aqueles que assistiram, que prestigiaram esse curso, como também para toda a sua família espiritual, para os obsessores que nos acompanham. Isso é magnífico. Eles aprendem conosco também. Não é verdade? Então, estudar a doutrina espírita é algo assim que a gente às vezes não valoriza nessa encarnação. Que a gente fica pensando só em nós. E, eu estou fazendo um bem em compartilhar. Não. Isso é muito mais que isso. Então, hoje a gente vai estar aqui, no final desse nosso curso, somente gratidão a todos vocês. E nessa prece, hoje, eu agradeço ao Criador da vida por essa oportunidade de aprendizado. Agradeço aos meus mentores espirituais, individuais. Agradeço também aos meus obsessores, que através da nossa necessidade, escolhemos esse caminho do bem, de aprender o bem, de praticar o bem. Então fiquem conosco mais essa noite, para que a gente veja aí, a gente vai resumir, mas vocês leiam o livro dos médiuns, item por item. Vamos estar aí colocando no WhatsApp qualquer necessidade que vocês tenham, mas existe a vontade de vocês em ação, de ler, procurar entender o que está aqui nessa codificação, feita pelo nosso professor Hipólito. Então a gente vai ver aqui nesse capítulo que Allan Kardec ele está aqui abordando essas comunicações apócrifas, que são o quê? Mensagens falsas, né? Assinadas por grandes nomes da história, com o objetivo de quê? Ensinar a todos nós espíritas a exercer o filtro da razão e do bom senso. Então a gente vai ter a condição aqui nesses itens 29, 30 e 31. Kardec vai nos apresentar aqui textos atribuídos falsamente a Deus, a Vicente de Paulo e a Napoleão Bonaparte. São nomes que nós conhecemos aí da história. Mas esses espíritos, não vamos falar impostores, eles usam como contra-exemplos pedagógicos para nos confundir. Então a gente vai ver que
cada explicação nesses itens e a lógica política do espírito impostor. Nós vamos ver isso muito claro aqui nesses textos. Então, Kardec quis fazer o que aqui? Ele quis demonstrar que os espíritos mistificadores, eles tentam imitar a linguagem elevada, mas acabam sempre cometendo erros lógicos. Se a gente prestar atenção, nós vamos perceber. Nós vamos perceber as contradições filosóficas, ou aonde eles vão demonstrar o erro através das paixões humanas. A gente vai ver aqui nesse item 29, quando ele fala de Deus, gente. Ele atribui a Deus falsidade. A Deus que criou tudo isso aqui. A gente vê nesse texto, esse espírito, ele usa termos poéticos e científicos. Mas o que ele faz? Ele mistura de uma forma confusa sobre a criação dos mundos. E Kardec está aqui nos ensinando que Deus, ele não dita comunicações diretas desse tipo. E que a linguagem é pretensiosa desse espírito. Ele tenta o quê? Impressionar através da sua escrita pela forma e não pelo conteúdo profundo na mensagem. E isso a gente tem que prestar atenção. Olha aqui no item 30, ele atribui a Vicente de Paulo uma mensagem com o nome do santo, entre aspas, né? Chamamos de santo pela Igreja Católica, que sob o pretexto de pregar caridade, ele foca nessa mensagem divisões, orgulho, ameaça. Você vê quando ele chama as pessoas para uma batalha espiritual. Então, Kardec está mostrando aqui que o espírito benfeitor de Vicente de Paulo nunca faria isso. Ele nunca usaria a vaidade ou o exclusivismo numa mensagem. E observem o item 31 aqui. A verdadeira mensagem de Vicente de Paulo. Kardec coloca aqui. Coloca esse item logo em seguida como um contraste direto do impostor. Essa mensagem, sim, é verdadeira. É simples, traz a humildade, foca no trabalho coletivo e no amor. No amor puro. Sem aquele tom bombástico que ele quis nos impressionar. Aquele tom arrogante do espírito impostor anterior. Aqui Kardec, ele nos ensina a análise. O método da análise comparativa de estilo e sentimento. O raciocínio político do espírito impostor.
que ele quis nos colocar aqui. O seu questionamento, ele toca no ponto central da análise de Kardec, da análise psicológica, que Kardec aqui está trazendo a esse espírito pseudo-sábio. Então a gente vê que o espírito que se fez passar por Vicente de Paulo e por Napoleão Bonaparte, ele utilizou uma estratégia puramente política e ideológica. Para quê? Para manipular os encarnados. Olha o argumento de autoridade que ele trouxe. Olha o uso dos nomes que ele se apossou. Esse espírito, ele escolheu duas figuras que representavam extremo poder e da influência humana. Não é que ele é esperto. Ele não foi esperto. Porque só existe uma verdade. Não é isso? Veja só, Vicente de Paulo, vamos falar assim, a ápice, ele era uma autoridade moral. Moral da caridade, da religiosidade e do amor ao próximo. Vamos aqui entender Napoleão Bonaparte. A autoridade civil que tinha esse espírito. Então, da estratégia militar, do poder político que tinha Napoleão Bonaparte e do controle estatal que ele conseguiu por direito. Então, quando o espírito impostor ele usa esses nomes, ele tentou criar uma blindagem psicológica em nós. O raciocínio dele foi: se eu assinar como Vicente de Paulo, os religiosos vão aceitar sem questionar, por causa da fé que ele já possui nesse santo. Se eu assinar como Napoleão Bonaparte, olha só a inteligência do pseudo filosófico aqui. Se eu assinar como Napoleão, os céticos e os políticos vão aceitar por causa da genialidade estratégica que eu estou usando. E a gente vê aqui que ele centraliza. Vamos ver aqui a falha lógica dessa mensagem. O verdadeiro objetivo político desse espírito impostor era introduzir ideias de centralização de poder, controle rígido e dogmático. Só que ele estava disfarçando de orientação espiritual. A falha no raciocínio dele, que Kardec desmascarou, foi a incoerência de perfil que ele usou. Ele colocou na boca de Vicente de Paulo pensamentos de orgulho, pensamentos centralizadores, políticos, que pertenciam à mentalidade de um ditador, como Napoleão. É isso que ele quis nos induzir. Então, inversalmente, esse espírito, ele tentou colocar na boca de Napoleão conceitos mal formulados
que não correspondiam à sua real capacidade analítica na Terra. Não foi isso que Napoleão deixou aqui. Então, Kardec, ele acaba concluindo. O raciocínio do espírito, ele baseou-se na premissa de que os homens encarnados julgam a mensagem pelo rótulo, pelo nome e não pelo conteúdo. Kardec aqui ele destrói essa lógica política ao ensinar que os espíritos superiores não têm nacionalidade, partidos ou vaidade. Se a mensagem ela prega discórdia, a gente já tem que ficar atento. Não é? A supremacia de um grupo. Ou se essa mensagem ela prega o orgulho, o nome ilustre e a assinatura é apenas uma máscara. É uma máscara política de um espírito mistificador. Então, a gente tem que ficar atento a tudo que a gente lê. Não devemos... Por isso, gente, que vocês sabem que eu coloco desde o começo aqui. Não é que a gente não possa ler outras obras espíritas. Devemos sim, para ter o conhecimento. Mas nem toda obra que está com o nome de espírita é espírita. Então, quando a gente lê uma obra, vamos pegar a codificação. Vamos ver se realmente o que essa mensagem está nos colocando é uma realidade. Olha aqui quando ele coloca a metáfora dos dois pratos de uma balança perpétua. O que significa isso? A lei de causa e efeito. É a responsabilidade moral, mas ele não coloca desse jeito. O prato do bem que ele fala ou do mal, ele representa o quê? O nosso livre-arbítrio. É os nossos pensamentos, os nossos atos, como caridade, ou como egoísmo, como amor ou ódio. Então, mas só que ele não explica que esse prato da justiça divina representa a consequência, é o retorno exato daquilo que a gente sente, daquilo que a gente emite. E não como castigo divino, como ele quis nos ensinar. Esse prato da justiça não é o que ele quis colocar. Ele é a ferramenta pedagógica para o nosso aprendizado. Porque Deus é amor. Entendeu? Então a gente vê que essa balança, ela nunca falha. Porque a lei divina, ela é para todos, inerente à própria consciência, ao funcionamento dos cosmos. Então, vamos entender aqui que não existe um equilíbrio evolutivo, o movimento perpétuo da balança, ela nos impulsiona para frente. Então, quando a gente erra, os desequilíbrios gerados nos traz provas e expiações necessárias para que a gente faça esse reajustamento no aprendizado íntimo, interno nosso. Então, gente, ele quis realmente nos confundir. Olha aqui quando ele fala assim,
cerrai as vossas fileiras, para que a união faça a vossa força. O que ele está fazendo aqui? Ele está utilizando os termos de uma linguagem pomposa, convocando para uma batalha espiritual do bem contra o mal. E a gente não pode nos deixar levar por esses discursos. Nós temos realmente que analisar. Eles usam o nosso emocional. Eles gritam, né, para poder serem escutados. Então a gente vai ver que nenhuma instrução nova é dita através desses espíritos. Nenhum consolo real é nos colocado com profundidade filosófica. Então, terminando aqui, então a gente não se deixa impressionar por assinatura, por esses espíritos brincalhões, mistificadores. Eles realmente vão querer assinar como Vicente de Paula, Fênelon, ou como bons espíritos. Como Kardec já ensinou lá atrás, nós necessitamos examinar a forma e o fundo. Repito aqui, a forma, ela deve ser digna e o fundo deve ser rigorosamente lógico, sem contradições biográficas, históricas ou científicas. Então, gente, eu termino aqui hoje esse estudo dizendo para que quando a gente pega uma mensagem, vamos ter paciência. Não vamos colocar o primeiro entendimento. Vamos pegar as obras de Allan Kardec, dos espíritos superiores, rever cada parágrafo. E aí sim, temos a certeza que estamos tirando aí ensinamentos para nós e para aqueles que conosco convivem. Mais uma vez, gratidão por tudo, pelo tempo que estivemos juntos. Mas não vamos parar por aqui. Vamos dar um espaço, mas depois nós iremos voltar para o estudo da Gênesis, se assim Deus nos permitir. Repito, fiquem bem. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, sempre dando força para continuar esse aprendizado que liberta o espírito das suas amarras anteriores. Tudo de bom. Até a próxima.